Boa noite, povo do Senhor Jesus. Boa noite, família Novo Tempo. É muito bom recebê-los na casa de Deus, o Espaço Novo Tempo aqui na cidade de Curitiba, no bairro Portão. Boa noite, nossos queridos internautas. É sempre bom sabermos que vocês têm acompanhado todas as programações que são realizadas aqui na casa de Deus, na igreja adventista, que também é ligada à Rede Novo Tempo, que faz parte da família Novo Tempo. Sejam bem-vindos, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Irmãos, amigos, queridos, povo do Senhor Jesus, hoje nós temos uma convidada muito especial, a Glauce. A Glauce, ela apresenta o programa Caixa de Música. E ela hoje está conosco e ela estará estudando a palavra de Deus conosco. Mas antes da Glauce usar o momento para trazer a palavra de Deus, nós queremos, como igreja, agora nos despedir de uma família. E por que estamos fazendo isso hoje? Porque no próximo sábado, muitos membros dessa igreja estarão viajando, é um feriado prolongado, e essa família vai estar indo embora, vou tirar a palavra embora, né? Dói muito, né? Essa família está sendo transferida, é melhor, para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero chamar o Jefferson. Gostaria de convidar os anciãos da nossa igreja, por gentileza. Os anciãos da igreja, por gentileza, vem aqui à frente. Isso, por gentileza. Nós queremos, eu peço permissão de a gente gastar uns minutinhos agora, porque esse é o momento que a gente precisa fazer de coração, um pouco triste, né? Mas eu quero deixar o Jefferson, para aqueles que não conhecem, o Jefferson ele é o diretor do Ministério Chama Coral da nossa igreja. Por gentileza, Cleber. Boa noite. A gente já agradeceu, o coral já sabe da notícia que o nosso maestro e amigo, Kleber Augusto, recebeu um chamado. E como todos sabemos, pastores recebem chamados e ministro de música também recebe chamado. Novos desafios. O Kleber recebeu um chamado e ele nos procurou, aceitou o chamado, a gente orou bastante. E o coral, a gente queria se despedir agora, deixar uma lembrança com a família. Kleber, por gentileza, vocês viessem aqui. Lu, Arthur. Queremos agradecê-los pela companhia, a companhia maravilhosa que vocês fizeram com a gente. Pode vir no meio do coral mesmo. Isso. O povo se escondeu direitinho, né? O povo se escondeu direitinho? Não tem jeito, né? Então, a igreja acompanhou a chegada do Kleber há 4 anos atrás, praticamente, né? E a gente tem a agradecer pelo companheirismo, amizade principalmente, e tudo que você fez, tudo que você deixou no ministério, a Lu, parceira, e deixou muito nesse ministério. Calma, é do tamanho que você conhece. Não é nada mais que isso, mas é do tamanho que você conhece. É quarta-feira. Tinha muita gente já com viagem marcada para sábado, então a gente resolveu fazer na quarta para poder dar um tchau na nossa igreja. E, cara, valeu, de verdade mesmo. É sentimento de perda, mas sentimento de que Deus está conduzindo e vai te usar muito, e eu tenho certeza disso, vocês, né, como família, e muito obrigado. Eu sou a pessoa mais tímida para se despedir. Terrível. Porque eu sou muito emotivo, vocês sabem disso. Kleber, Lu e Arthur. Domingo nós falamos um pouquinho para vocês. Mas agora perante a igreja, perante os líderes da nossa igreja, boa parte deles, como pastor dessa igreja, eu quero agradecer os momentos que passamos juntos aqui nesses 3 anos e pouco, né?
Eu conheci o Kleber no Rio Grande do Norte, quando o Kleber estava ali na Voz da Profecia. E eles foram fazer uma turnê no Nordeste de micro-ônibus. Imagina. E ali nós andamos juntos um pouco. E quando o Kleber estava ali, nós fomos para Mossoró, não sei se você lembra. E foi a minha despedida lá. Foi quando eu saí do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, para a Igreja Central de Florianópolis. E esse mundo é interessante, né? Você cantou na minha despedida. E agora eu estou aqui na sua despedida. O ministério é maravilhoso, querido. O ministério é maravilhoso. Queridos, Deus abençoe vocês mais uma vez. O ancião da noite, que é o Robertson, irá falar em nome da igreja. Acho que o pastor já falou, né? Mas a gente pode dar um complemento. Janeiro do ano que vem, faz 20 anos que eu estou aqui. Eu vim do Rio de Janeiro. Já sei para onde você vai, que eu passei por lá. E em 20 anos de Igreja do Portão, a gente viu vários ministérios crescerem e se solidificarem nessa igreja. Desde o Gotas de Louvor, Cidade Sorriso, Aventureiros nasceu. E nessa evolução de ministério, estava realmente precisando do Ministério Jovem, daquela encorpada maravilhosa. Aí Deus traz você, traz a Lu, traz o Arthur, e esse é um presente, né? Todo mundo está aí para agradecer, e eu, em especial, tenho 2 meninas que fizeram parte disso tudo. Então, em nome da igreja, a gente queria realmente agradecer por tudo que vocês fizeram, e as pessoas deixam marcas e nós vamos levá-las para sempre. Obrigado, realmente. Sucesso na Igreja Central do Rio. Queridos, Jefferson, queridos, em nome da igreja, eu quero convidá-los, junto com o Jefferson, para entregar uma lembrancinha para vocês. Tá? Por gentileza, anciãos. Isso. Pode vir aqui, por favor. Isso. Quiser aplaudir, gente, fique à vontade. Quem vai ler? Bom, eles pediram para eu ler, então. Se pudéssemos resumir tudo o que passou em apenas uma frase, poderíamos dizer sem medo: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. O escritor do Pequeno Príncipe certamente entendeu a essência da chegada e da partida. A chegada é sempre uma incerteza misturada com a curiosidade do estar. O tempo passa e torna a presença uma bênção. Bênção para quem se tornou presente e ainda mais para quem aqui já estava. As qualidades de quem um dia era desconhecido e se tornou conhecido. Dobrando a força, o foco e a fé. O desconhecido e o conhecido se tornam amigos e por um bom tempo lutaram juntos. Choraram, riram, sonharam e o mais importante, realizaram. Geralmente, quem veio fica pouco. Fica pouco porque tem a coragem de enfrentar o desconhecido, se sente responsável de deixar um pouco deles e levar um pouco de quem fica. Assim transformam a sua própria vida em missão contínua e continuada para sempre levar e trazer a bênção do novo, sempre guiados pelo doador de todas as bênçãos, o Eterno. Kleber, Lu e Tui. Vocês foram bênção para o Chama Coral, chegaram e deixaram marcas e influências que chegaram e levaram pessoas à eternidade. Família linda, amável e fiel a Deus. Deixam muito de si e levam um pouco de nós. Continuem sendo bênção a outros, assim como foram para nós. Hoje, não são só amigos, são irmãos. E um dia teremos vocês de volta, não só dentro do coração, mas por toda a eternidade. Com carinho, Ministério Chama Coral. Obrigada, gente.
Queridos, estamos com o coração partido realmente. Mas ministério é assim, quando chega o chamado, nós aceitamos. Recebam um abraço da igreja. Obrigado, gente. Obrigado. Estou falando com ele que agora ele vai tocar para a gente. Ele não pode ir embora, né? Qual é a música? Não há o que temer, eu gosto da música, todo joelho dobrará, o que você quiser. Como é que toca? Aí, cadê a equipe aqui? Cadê a banda? Cadê a banda? Isso. Queridos amigos que estão conosco, o Ministério Chama, ele tem um trabalho muito bonito. Ele atende as comunidades ao nosso redor e comunidades distantes também. O Chama Coral, ele vai aonde Deus manda. O Ministério Chama Coral, ele modifica a vida das pessoas quando ali chegam. Eles transformam a vida das pessoas através da música, através da ação social, através da ação espiritual. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos felizes pelo que Deus tem realizado nesse coral e o que Deus vai realizar na vida do Kleber, da Lu e eu não falo o nome direito, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas nós queremos despedir deles cantando, pois os crentes cantam, os filhos de Deus cantam, mesmo na hora da partida, mesmo na hora da separação, porque eles estarão sempre no nosso coração. Queridos, obrigado. Kleber, por gentileza. Maestro, em nome do Senhor Jesus. A igreja quer cantar com a gente, sinta-se à vontade. Ele é o que eu mais quero.
falar, Kleber? Obrigado, meus queridos. É a primeira vez que eu canto no coral. É um milagre. Vem cá, Lu, pode vir. Desculpa só mais um tempinho, tá bom, queridos? É uma família. Isso chama-se amor, né? A gente está sofrendo muito, todos nós, né? Por gentileza, querida. Eu só quero dizer obrigada. Só isso. Obrigada, a gente teve apoio de muita gente. Quero dizer obrigada. Vocês acham que vocês estão deixando, que a gente está deixando muito e a gente está levando só um pouquinho de vocês. A gente leva muito de vocês. Muito mesmo. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Robinson, Sueli, duas famílias que a gente sabe que apoiaram demais. Ancionato, todos aqueles que tiveram envolvidos. A gente, como família, não podia deixar de agradecer também a vocês. Pastor Silas, poucas vezes eu confiei tanto no trabalho de um pastor. Muito obrigada. Você foi um amigo. Você muitas vezes foi pai. Muito obrigada. Não mereço, obrigado. Imagina. Deixa eu ver isso aqui. Obrigado, queridos, por essa porta aí, né? Vamos lá? E voltem para o culto. Tá bom? Ou quero ficar aqui em cima? Vocês que sabem. Tá bom? Glaucio aqui, a gente chora muito, mas se alegra muito também. Eu sou um chorão. Esqueceram a placa. Não esqueça. Deus te abençoe, queridos. Obrigado, chama coral. Nessa noite, como eu disse, nós temos a alegria de receber a Glaucia. Por gentileza, Glaucia. A Glaucia apresenta um programa, dentre muitos programas ali na Rede Novo Tempo, na TV Novo Tempo. E ela veio relembrar um pouquinho de Curitiba, né? Lembrar o passado, né? Ela estava me dizendo que morou já aqui em Curitiba. Glaucia, seja bem-vinda a essa igreja. Que Deus te abençoe. Esse é um culto que nós realizamos dedicado como uma família Novo Tempo. Obrigado por estar aqui conosco. Tá bom, querida? Boa noite. Eu estava quase chorando ali no banco, porque eu conheço o Kleber há mais tempo, a Lu, depois conheci a Lu também. Sei do amor que eles tinham pelo Chama Coral. Uma pena que não cabia todo mundo no caixa de música, né, Kleber? Foi um problema nosso, na verdade. É uma limitação nossa, mas eu tenho certeza que eles vão fazer uma revolução também lá no Rio de Janeiro. Com certeza pessoas precisam também de vocês lá, e vocês aqui vão continuar o trabalho deles. Gente, eu estou carregando essa blusa, eu vou vestir, tá? Ela parece um pouco exagerada, porque eu vim preparada para o frio, eu não vim preparada para o meio termo. Então, assim, eu estava com medo de ficar parecendo muito estranha. Eu ontem falava com a Paty, que está ali, que é minha amiga, e ela falava que aqui estava frio, né? Tinha esfriado. E lá também, em São Paulo, esfriou. Então, eu pensei, bom, eu vou preparada, porque amanhã vai estar mais frio ainda. E eu acho que hoje foi um pouquinho mais ameno que ontem, né? Mas mesmo assim, se eu ficar sem blusa, eu sou friorenta. Como o pastor Silas falou, para mim é um privilégio estar aqui em Curitiba. Até falei, pastor, eu não quero voltar na quarta, não. Quero ficar mais um pouquinho, porque eu estou com saudade dessa cidade. Eu morei aqui, cheguei aqui com 3 para 4 anos. Morei até os 7 anos. Morei na Vista Alegre, morei na Brigadeiro Franco. Depois fui para Ponta Grossa. Sou paranaense, sou bicho do Paraná. Sou maringaense, porém eu passei a maior parte da minha vida, muito mais aqui para o sul, Ponta Grossa, morei 10 anos, do que Maringá. Então, eu sou muito mais leite quente, né? Eu estava falando para o irmão que estava me introduzindo, sou muito mais o leite quente, apesar de nunca ter pegado sotaque, do que o porquê lá do norte do Paraná. Mas é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu não sei quantos estão aqui pela primeira vez, quem sabe? Tem alguém? Você, bem-vinda. Não sei quantos também já estão acostumados a assistirem a Novo Tempo.
Eu gostaria, antes de falar com vocês, passar um videozinho rápido para mostrar um pouco do que a gente faz lá. Bem-vindo a Novo Tempo. A partir de agora, a sua cidade ganha a companhia da televisão que já faz parte da vida de milhões de pessoas. Nós ganhamos não apenas a sua audiência, mas a sua amizade. Todos os dias, centenas de cidades nos assistem em canal aberto e também pelo canal 14 da Sky. É do Vale do Paraíba, da cidade de Jacareí, em São Paulo, que o nosso sinal sai para alcançar o mundo e a sua casa. Há quase 2 décadas, a TV Novo Tempo vem conquistando não apenas espaços geográficos, mas um lugar no coração de quem assiste. O que você vê na TV é o resultado de um trabalho sério, de pessoas que acreditam e amam o que fazem. Tudo o que acontece nos bastidores da emissora, do começo ao fim, é feito com um único objetivo: transmitir a melhor mensagem de todos os tempos. Somos uma TV diferente, feita por gente que pensa e que faz pensar. O nosso compromisso é com a verdade. Por isso, além de transmitirmos informação, nós contamos histórias, mostramos contextos, trazemos os fatos do presente, as evidências do passado e um olhar singular a respeito do futuro. Acreditamos na formação do ser por inteiro, corpo, mente e espírito, e celebramos todas as fases da vida. Por isso, promovemos a educação, incentivamos a criatividade e ensinamos princípios e hábitos para que você tenha mais vida e mais saúde. Nossos programas preservam a pureza da criança, incentivam o desenvolvimento do potencial do jovem e acolhem a voz de sabedoria dos mais velhos. Somos uma TV que tem valores muito claros. Acreditamos na família, no casamento, no equilíbrio das emoções e das finanças e numa vida simples, em que a felicidade existe nos pequenos momentos. Mas, quando entramos na sua casa, o que queremos mesmo é conversar com você. Quando você fala, nós ouvimos. Quando você pergunta, nós respondemos. E quando você participa, interagindo conosco, nossos programas ficam mais interessantes porque, afinal de contas, é você que nos interessa. Sem você, seríamos uma emissora. Com você, somos o canal da esperança. E a esperança que transmitimos a cada segundo da nossa programação é promessa e é certeza. Esta é uma esperança que tem razão de ser. Nele, porém, a minha esperança. E a esperança não nos decepciona. Esta é a minha esperança. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Por essa esperança fomos salvos. Uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Essa esperança, âncora da alma, é firme e segura. Portanto, a nossa esperança está em Deus, porque Ele faz todas as coisas. A minha fé e a minha esperança estão em Deus. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Esta é a minha esperança. Como canal da esperança, somos a voz de um novo tempo. Um tempo que começa hoje, para você. Bem-vindo. Esse é um pouquinho da Novo Tempo. Eu não sei se todos me conhecem. Eu apresento o programa Caixa de Música, que é um programa que acontece de segunda a sábado, às 1h30 da tarde. É um trabalho que eu nunca pensei em fazer e fui parar lá. E realmente Deus tem trabalhado muito comigo, me amadurecido muito, e através desse trabalho que eu faço. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com você e eu quero fazer uma palavrinha de oração antes da gente fazer uma pequena reflexão juntos. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque um dia o Senhor morreu, mas ressuscitou e vive, vem nos buscar. Fala ao nosso coração, Senhor. São tantas formas e que nós possamos senti-las. É isso que nós pedimos agora, que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, eu estava falando eu acho que é pro irmão Jackson, né? Que eu sou apresentadora de TV, porém eu sou um pouco tímida. E eu não comecei a pregar há pouco tempo. Nem acho que eu faço uma pregação. Mas, enfim, eu queria queria que vocês refletissem comigo sobre um assunto que eu venho pensando há algum tempo. E eu formulei aqui esse pensamento. Quem sabe a gente possa pensar nele juntos essa noite. Que Deus nos abençoe. Um dia eu me deparei com o Salmo 147. Não sei quantos sabem que salmo é esse. E no verso 4 diz assim: conta, num trechinho, né? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Eu não sei vocês, mas uma das experiências mais diferentes que eu tive quando eu passei a ser um pouco mais conhecida por causa da televisão foi quando passaram a me chamar pelo nome. Alguém que chega e me chama pelo nome e eu não sabia quem era essa pessoa. E é uma experiência impressionante, porque é uma coisa tão bobinha, mas a gente está muito acostumado de ser chamado pelo nome por quem a gente conhece. Então, assim, quando isso acontecia, né, nas primeiras frações de segundos, era aquela estranheza. Lembrei, por que ele me conhece? Então, eu fico pensando assim, que Deus é esse que nos criou com tanta individualidade, com tantos sonhos, com tanta diversidade, e que conhece cada estrela pelo nome. Vocês já pensaram nisso? Vocês já olharam as estrelas do céu, né? E eu já pude ir na Ilha do Bananal, vivi uma experiência lá, uma tribo de índios, e à noite é impressionante, você vê a Via Láctea perfeitamente. E é tanta estrela, tanta estrela, tanta estrela, que você tem que fechar o olho e abrir, porque começa a embaçar o seu olho. Que Deus é esse que chama e conhece as estrelas pelo nome. Quem conhece, quem te chama pelo nome, é porque te conhece. E ao longo de toda a Bíblia, você pode perceber que tiveram alguns personagens que tiveram seus nomes mudados. A gente pode relembrar aqui alguns deles. Eu me lembrei de Abraão. Vocês lembram que Abraão era Abrão, né? Em Gênesis 17:5, Deus muda o nome dele. Mudou o nome de Sara também, né? Que era Sarai. Mudou o nome de Jacó para Israel. Você pode ler depois em Gênesis 35:10. Não, em Gênesis 32:28. E depois ele reforça em Gênesis 35:10. E esse reforço tem um motivo. Simão, né, mudou o nome de Simão para Pedro. Que Simão queria dizer inconstante, passou a ter o nome de Pedro, rocha, sentido oposto. Parece que Deus sempre quer mudar a nossa história para o melhor. Saulo mudou para Paulo. Saulo queria dizer o grande. Saulo era aquele que sabia de tudo, tinha muito conhecimento e não conseguia ver aquilo que era óbvio. E parece que só quando ele teve seu nome mudado, se encontrou com Jesus, que ele passou a ser chamado de Paulo, que quer dizer o pequeno, que ele pôde perceber a quem ele servia. Enfim, a gente tem vários momentos, as histórias de nomes mudados, e parece que quando essas pessoas encontram com Deus, essa mudança de nome simboliza essa nova vida. E parece que ali há uma garantia de que a pessoa vai ser uma nova pessoa. Está chegando a Páscoa. E a gente, quando pensa na Páscoa,
a gente sempre vem a cruz, né? Tirando o chocolate, etc. e tal, todos os símbolos do coelhinho, sempre a gente tem a presença da cruz, que é um elemento muito forte no cristianismo, mas a gente, às vezes, não para lembrar, para cruzar essas informações, e a Bíblia é belíssima. Quando você começa a ler ela com os outros olhos, você vai se apaixonando, porque ela é toda interligada, e uma coisa que você não tinha sacado, anos depois você, né, pega aquilo no ar. Quando em Êxodo, o povo de Israel, o povo hebreu é liberto do Egito, ali foi comemorada a primeira Páscoa. E ali foi dito, olha, vocês, se eu não me engano, está em Êxodo 12, fala assim, vocês vão comer essa refeição com os sapatos já no pé, com os lombos cingidos, né? Como diz a linguagem bíblica mais antiga. Porque isso é rápido, vocês vão ser libertos, vocês têm que estar preparados. E a gente vendo aqui, eu vendo esse quadro de despedida, ainda que a gente saiba, né, que um e-mail resolve, às vezes, muita coisa do contato, um Skype, mas é duro demais saber que a pessoa que estava disponível aqui perto de você não vai estar, quem sabe, nos próximos dias. E eu, que nem vivo aqui com vocês, já fico emocionada. Porque despedidas não são legais. Eu acho que eu não conheço alguém que gosta de despedidas. A gente tem reações diferentes diante de despedidas, mas eu não conheço alguém que goste de se despedir. Eu queria que vocês se lembrassem essa noite que a Páscoa, que a gente vai comemorar nesse final de semana, é libertação. A cruz não acabou ali. A cruz não foi o fim. E que vocês fiquem com os sapatos nos pés, porque em breve a gente vai ser chamado pelos nossos novos nomes. E é disso que eu queria relembrar com vocês. Eu li ali Salmo 147, 4 com vocês, um Deus que chama as estrelas pelo nome. E há muito tempo, desde que eu venho lendo e pensando sobre isso, eu sempre oro a Deus assim, Senhor, me chama pelo nome. Me chama pelo meu nome. Eu não sei quantos de vocês se lembram de Ingrid Betancourt, que ficou presa pelas Farc de 6, 7 anos. Eu li o livro dela, Não Há Silêncio que Não Termine. E vendo uma entrevista dela no Jô Soares, ela disse assim, o Jô perguntou para ela assim, quantos prisioneiros ainda tem lá? E ela disse assim, eu gostaria de dizer o nome de alguns aqui, falar o nome deles. Porque eu aprendi que na selva eles tiram a tua liberdade e também tiram a tua identidade. A única coisa que nos resta é o nome. E ela fala, não é muito que eu posso fazer aqui do lado de fora por eles, mas eu sei que a palavra tem um poder, e eu acredito no poder de cura que a palavra tem e que ela abre caminhos. E ela começou a se lembrar e falar o nome de alguns. Eu achei aquilo tão bonito. E eu pensei assim, de fato, que a gente vive aqui nesse mundo, ainda que a gente tenha alegrias, mas a gente vive numa selva. E muitas vezes, nós mesmos perdemos a nossa identidade. Nós colocamos a nossa identidade em jogo, nós perdemos a nossa liberdade, porque muitas vezes a gente não quer essa palavra que liberta. E aí, você tem lá em Apocalipse 2,17, que diz assim, vocês querem procurar? Ao que vencer, eu darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Gente, as primeiras vezes que eu me lembro desse verso e que os pastores falavam quando eu era criança que a gente ia receber uma pedra branca com um novo nome, eu achava aquilo horrível. Eu pensava assim, eu não gosto assim do meu nome Glauce, né? Que muitas vezes é um nome que as pessoas erram bastante. Mas eu também não quero ser chamada por outro nome. Eu tenho 2 nomes. Meu nome é Glauce Caroline. Eu sempre gostei muito de Caroline. Eu sempre reclamei com a minha mãe. Mãe, por que deixou ser só Caroline? Eu acho que um nome não tem nada a ver com o outro. E Caroline é mais bonito. Meu pai escolheu Caroline por causa da princesa de Mônaco. Toda aquela história, né, que menina gosta. E a minha mãe falava, tudo bem, você pode, né, você vai para um novo colégio, você pode se apresentar como Caroline. Mas eu nunca consegui me apresentar como Caroline. Nunca consegui. Então, essa história de vir uma pedra branca com um novo nome me soava muito estranho. Eu não quero um novo nome. Mas refletindo sobre tudo isso, e lendo aqui de novo com vocês, ao que vencer, eu darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você pode imaginar que você vai receber um nome que você nunca viu, mas que você conhece? Você percebe que os textos bíblicos eles têm umas chavezinhas, às vezes, que a gente passa batido. E eu não sei, sei que temos alguns jovens aqui, e eu tenho 33 anos. Eu não me considero velha, mas também não me considero tão novinha mais. É certo que as pessoas gostam de achar que eu sou mais nova por causa do meu tamanho, né? Isso ajuda bastante. Baixinho tem que ter uma vantagem. Que seja rejuvenescedora, né? Porque a coisa que eu mais escuto é assim, nossa, a irmã é pequena mesmo, né? Quando me encontram. E eu deixo aqui o meu conselho para vocês, abram um parênteses. Eu tenho descoberto há alguns anos, e cada dia que passa, isso só é reafirmado na minha mente. Não existe nada como a palavra de Deus. Não existe nada tão revolucionário. Você que é jovem, que gosta das questões diferentes, daquilo que não é lugar comum, de sair dos clichês, não existe nada menos clichê que a palavra de Deus. Se tem algumas passagens que viraram lugar comum, isso é por conta da nossa limitação como ser humano, que a gente se acostuma fácil com as coisas, a gente se familiariza fácil com as pessoas, com os assuntos, ainda mais a gente que cresceu, às vezes, numa igreja, mas não esquece disso. Não há nada mais diferente, mais intuitivo, muitas vezes, do que a palavra de Deus. O texto bíblico, ele é fantástico. E não é por nada não que Ingrid Bittencourt teria dito que ela acha que a palavra tem poder. Porque a palavra tem poder. Jesus foi chamado de verbo, né? O verbo se fez carne. Isso nos dá alguns alertas. Que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Do jeito que elas podem ser palavras de bênçãos, elas podem ser palavras que ferem demais. Mas então não esquece disso, a palavra de Deus ela é encantadora. Não há nada mais bonito que a palavra de Deus. Escritores, gerações têm se fascinado pelo texto bíblico. E claro que a gente vê muita coisa sensacionalista falando da Bíblia, mas eu tenho percebido, sabe o quê? Que muita gente, muita intelectual que fala da Bíblia não conhece nada da Bíblia. E tem muita gente que diz que conhece a Bíblia também, que está dentro de uma igreja, que também não conhece nada da Bíblia porque não lê. Então não esquece disso. Olha só que fantástico, um versinho tão pequeno que fala que você vai receber uma pedra branca. Eu acho que essa pedra... Eu acho que a gente vai ter ela aqui na palma da mão. Quando você abrir essa pedra, você vai ler ali o seu novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu não sei que sensação vai ser essa. Eu às vezes fico, como a gente fala, né, na gíria, viajando.
porque eu fico pensando assim, como que vai ser quando Jesus voltar e me chamar? Porque eu creio que eu vou para o céu. Eu não sei se você crê. Amém, né, gente? Eu não sei, mas eu acho que, como a Bíblia fala, que num piscar de olhos, o nosso corpo, que é ruim, que é qualquer coisa, né, gente? A gente tem um corpo que é tão... Qualquer coisa a gente se fere. Se eu cair agora aqui, eu posso quebrar a perna. A gente vai ser revestido de perfeição. E eu fico pensando assim, a minha sensação é que quando eu for chamada por Deus pelo meu novo nome, é quando essa transformação vai acontecer no meu corpo, no seu corpo. E a gente vai se olhar, eu imagino assim, não sei, que quem sabe a gente vai se olhar uns para os outros e pensar assim, é para isso que eu fui feito, agora sim, primeira vez que eu estou me sentindo em casa. Esse é um nome que me perseguiu pela vida toda e eu não sabia. Mas é esse o nome que faz todo sentido para a minha vida. Agora sim, eu tenho um pai, eu conheço esse meu pai face a face e eu sei para quê e por que eu fui criada. Queria deixar essas palavras com vocês nesse dia. E tem uma passagem também em Isaías 45, 3 e 4. Isaías 45 é uma profecia. São profecias sobre o controle de Deus sobre a história, tanto que, abrindo outro parênteses, 200 anos antes de Ciro vir, ali já foi profetizado que ele viria. Então, mas nesse contexto, Deus fala assim, eu dar-te-ei dos tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Você tem um pai, eu quero que você saiba disso. Você tem um pai que te conhece pelo nome. Nome esse tão bonito que quando você escutar, você vai sentir em casa pela primeira vez. Todos aqueles buraquinhos de ausência que, quem sabe, você carregou na sua vida, aqueles, quem sabe, hiatos, coisas que não te satisfaziam suficientemente, ali tudo vai ser coberto, você vai ser pleno. Que Deus abençoe você e eu essa noite. Eu acho que, sendo assim, a gente não se importa de mudar de nome, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade, pastor Silas, feito esse convite. Desculpa não falar tanto, eu sou uma pessoa rapidinha para falar, mas que Deus abençoe a todos nós. Eu quero orar para com vocês. A gente pode ficar em pé? Pai eterno, o Senhor que sempre existiu, o Senhor que não muda, mas o Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor, quando pensou em criar a terra, já sabia da cor da nossa pele, dos nossos olhos. Jesus, quando vem a essa terra, Ele já sabia e orou por nós, já sabia dos nossos nomes ruins, da nossa vida ruim. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Transforma as nossas vidas, revoluciona a nossa vida, para que a gente possa ser uma revolução pela sua palavra, pelo seu amor, na vida das outras pessoas. Para que a gente possa viver o evangelho pregado por Jesus, que era tão inteligente, tão maravilhoso,
tão superior e mesmo assim não se importava em lavar os nossos pés. Que a gente tenha essa pureza no nosso coração. Que agora, nessa data que a gente celebra a Páscoa, a gente não se esqueça desse Deus que veio tão como um nenenzinho, usou fraldas, sentiu fome, sede, frio, cresceu. Que esse Deus que morreu por nós, se fez homem, que a gente não se esqueça que Ele ressuscitou. E que Ele vem nos libertar. E que seja breve, Senhor. Que seja muito breve. Esteja com a vida de cada um aqui. O Senhor conhece os problemas, as lutas. Eu não sei o que essas pessoas estão pensando nessa noite, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe o nome das estrelas. O Senhor não saberia o que vai no nosso coração? Por favor, Senhor, faz um milagre na nossa vida, ainda que a gente não saiba explicar. Que isso aconteça essa noite no nosso coração. E que essa Páscoa seja uma Páscoa de liberdade pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém.